concursos! Direito administrativo da Lei 866. Dessa vez a gente vai estudar sobre cláusulas necessárias dos contratos administrativos. Só para comentar, uma questão que eu errei. Basicamente, nesse conteúdo de cláusulas necessárias da Lei 866, no artigo 55, fala de coisas em que a administração tem prerrogativas e também o próprio contratado, ou seja, o privado, também tem prerrogativas nelas. No caso aqui, da questão que eu errei, era a imputabilidade da administração pública no pagamento de remuneração ao prestador de serviço contratado sob o regime da Lei 866. Daí só tinha esse enunciado e daí você tinha que saber o que significava. Basicamente, quando a administração não paga, o administrado tem a prerrogativa, é a única causa de prerrogativa dele poder rescindir o contrato ele mesmo. Porque sempre a própria administração pública tem poder sobre ele. Mas já que a própria administração pública não está cumprindo seus deveres com ela, com a contratada, ela ganha esse poder de mexer no contrato e essas cláusulas que salvam ela. O fundamento para o contratado, ou seja, quando a administração não paga a contratada, isso se torna um fundamento para o contratado suspender a execução das obrigações contratuais que assumiu, se o atraso exceder 90 dias. No caso aqui, você pode achar estranho, mas é suspender mesmo. Porque tem que sempre passar pelo treco, por exemplo, pela administração, porque essa obra que está fazendo, essa coisa contratada, pode ser muito importante para o público em geral. Então, não pode ser uma rescisão contratual unilateral, mas pode suspender o tipo de pode suspender a execução do contrato. Bom, daí lendo aqui o pontinho de correção. Já ouviram certamente falar sobre a exceção do contrato não cumprido. Então, é uma cláusula aplicada entre os particulares em geral. Se uma das partes não cumprir sua obrigação, confere a outra parte não cumprir a sua parte. Simples assim. Você não me pega, eu não faço. Você não me paga, eu não faço. Só que a administração, a restrição ao uso desta cláusula, havendo uma cláusula exorbitante ao favor do Estado, chamada de não oposição restrita à exceção do contrato não cumprido. Não oposição restrita, o que é isso? Está no artigo 78, inciso 15. O atraso superior a 90 dias, que falou no caso aqui, no enunciado, dos pagamentos devidos pela administração decorrentes de obras, de serviços ou fornecimento ou parcelas destes, que já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação de ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação. Entendeu? Nota que até 90 dias, o particular deve cumprir o contrato. Agora, se for acima de 90 dias, teremos a possibilidade de suspensão até que seja normalizada a situação. Daí, verificando os outros enunciados que eu não li, no caso aqui, mas talvez seja base para as próximas questões que a gente vai ler. A rescisão nunca pode ser feita diretamente por uma contratada. Nunca. Temos a rescisão unilateral pela administração, mas não para particular. Se o particular não concordar, pode procurar o Poder Judiciário para fazer alguma coisa, mas ele não pode rescindir o contrato unilateralmente. Segundo, na Lei 866 não há garantias prestadas pela administração. Esse tipo de segurança para o particular é previsto, por exemplo, na Lei do PPP. E terceiro, existe uma suspensão de execução. Assim, é inerente às prerrogativas legalmente atribuídas à administração pública nos contratos administrativos, cabendo ao contratado apenas exigir o pagamento administrativo ou judicialmente com os encargos de moradia. Eu não entendi. Não entendi essa aqui. Não entendi. Não entendi. Então esquece. Pula. E pode procurar o Poder Judiciário e requerer essa rescisão. Se lembra que não falou no começo que o método para criar essa rescisão pelo próprio particular é usar o Poder Judiciário? Aqui diz, justifica a suspensão da prestação de serviços contratados, mas na segunda parte do enunciado, quer dizer, até aqui está certo, mas a segunda parte do enunciado que estava errado diz, não se admitindo, contudo, pedido de rescisão contratual. Mas pode sim, só que, bom, você pode falar que o unilateral, eles podem colocar unilateral, ou eles podem colocar tipo método administrativo, mas isso está errado, ela só tem um método, ele tem que procurar o Poder Judiciário para eles fazerem os processos. Em razão de supremacia de interesse público. Bom,
Agora vamos responder questões. Dentre as cláusulas que devem constar obrigatoriamente nos contratos administrativos regidos pela Lei 866. Uma coisa lá. A primeira fala: a exigência de garantia da execução do contrato, independentemente de sua natureza e objeto. A exigência de garantia de execução do contrato. E isso pode até ser, né? Mas vamos pular por enquanto. Prazo certo ou a indicação de vigência por prazo indeterminado. Indicação de vigência por prazo indeterminado. Mas cláusulas que devem ser ou custar contar obrigatoriamente. O prazo certo e indicação de vigência quando é indeterminado, eu acho que pode ser considerado uma coisa que é obrigatória. Primeiro, porque nunca pode controlar, não pode fazer, um contrato não pode ser continuado indefinidamente, tá? Possibilidade de qualquer das partes rescindir o contrato administrativo. E isso, como a gente viu na questão anterior, não é possível. Então, isso aqui está errado. O terceiro, penalidades cabíveis em caso de descumprimento e, inclusive, de valores estabelecidos para eventuais multas. Essa coisa de valores podem haver cláusulas de penalidades. Claro, na verdade, eu não sei dizer se as cláusulas de penalidades são obrigatórias de estar lá no contrato, mas não pode fazer nesse tipo de coisa aqui, que é praticamente crime tributário, colocar valores estabelecidos de próprios para as multas. E terceiro, hipóteses de rescisão administrativa passíveis de serem invocadas pela administração pública, de rescisão administrativa passíveis de serem invocadas pela administração pública e hipóteses de rescisão administrativa unilateral invocáveis pela contratada. Como a gente já viu anterior, a própria contratada, ou seja, o particular, não pode fazer rescisão administrativa unilateralmente. Ele tem que pedir pelo Poder Judiciário. Não isso. Mas as hipóteses de rescisão administrativa passíveis de serem invocadas pela administração pública, eu acho que elas nem precisam ser escritas como cláusulas na próprio contrato. Elas já são hipóteses perfeitas lá. Bom, daí eu vou colocar aqui eu vou chutar o prazo certinho. Prazo. E acabamos mudando o errado, hein? Deixa eu ver aqui. Deve ser considerado obrigatoriamente. Parece que as penalidades a gente errou por causa das penalidades. As penalidades cabíveis em caso de descumprimento, inclusive de valores estabelecidos para eventuais multas. Parece que essas coisas são obrigatoriamente consideradas nos contratos administrativos, hein? O que eu queria dizer quando eu achei que a segunda parte do enunciado estava errada e a primeira estava certa, mas parece que está tudo certo. Podem ser estabelecidos os valores de descumprimento de multas também. Interessante. Vamos ver a explicação. Elas estão com base no artigo 55, que fala das cláusulas, né? Agora que eu vou ler a explicação, e a explicação dessa pergunta está toda o artigo inteiro. Ou seja, se eu for esperto e conseguir lembrar todas elas, eu vou acertar todas as próximas questões, né? São cláusulas necessárias em todo contrato que estabelecem o objeto, seus elementos e características. Cláusulas que o regime de execução de forma de fornecimento, cláusulas de preço e condições de pagamento, os critérios de database e periodicidade do reajustamento dos preços, os critérios de atualização da monetária entre a data de adimplemento das obrigações de preços e os critérios de atualização monetária entre a data de adimplemento das obrigações e a de efetivo pagamento. Também cláusulas de prazo de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação, de recebimento definitivo, conforme o caso, conforme o caso, claro. Os prazos de início, etapas e trecos que foi aqui eu escolhi, a letra B. Só que isso aqui é conforme o caso, o tipo de contrato, né? Ou seja, não há contrato administrativo com um prazo que possa ser indeterminado. Mas esse aqui é meu erro, mas é estranho. O que eu quero dizer é que quando estava escrito lá, na opção que estava indeterminado, eu não considerei exatamente como se fosse indeterminado. Eu quis dizer assim, eu achei que ele queria dizer que ele fez um contrato com um serviço de um serviço que é normalmente para sempre, sabe? Por exemplo, o funcionamento de banheiros, essas coisas, esses contratados vão lá para todo mês lá, todo ano, e daí faria um contrato basicamente de contratar essas pessoas por um ano, e daí todo ano eles iam ficar reiniciando o contrato se fosse necessário, né? Daí é isso que eu considerava o indeterminado. Mas o indeterminado, pelo que no caso aqui, que eu teve a ver da lei, né? Que está escrito na própria lei,
ser uma coisa para sempre, né? Então não pode fazer isso. Bom, o crédito pelo qual ocorrerá a despesa com a indicação de classificação funcional, programática e de categoria econômica também é outra cláusula. E depois a próxima cláusula é a que aparece na letra A. As garantias oferecidas para assegurar sua plena execução quando exigidas. Quando exigidas. Mas essa coisa de exigência que está falando no final dessa cláusula não é o que está escrito na letra A. Exigência de garantia de execução, independentemente de sua natureza e objeto. Mas a natureza e o objeto só são necessárias garantias dependendo do que é. Ou seja, essa coisa aqui está escrita ao contrário do que está escrita na cláusula. Basicamente, existem certos contratos que exigem um tipo de exigência de garantia de execução de contrato. E eles vão estar, essas próprias garantias oferecidas, vão estar propriamente escritas lá nos trecos das cláusulas da Lei 866, sei lá que tipo de contrato é, vão falar que elas, quando elas forem exigidas. Mas no caso aqui ele fala exigência de garantia de execução do contrato e dele fala independentemente da natureza. Aquele, quando eles dizem independentemente, eles querem dizer todos, mas não é todos, só algumas e já estão prerrogativas de quais são elas. E depois a próxima cláusula é a que estava certa. Os direitos e responsabilidades das partes e também as penalidades cabíveis e os valores das multas podem ser cláusulas. O oitavo diz os casos de rescisão de contrato. E por fim, não, falta ainda quatro. E o próximo é o que estava errado na letra C e E. Reconhecimento dos direitos, a cláusula de reconhecimento dos direitos da administração no caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 que a gente leu no último treco, na última questão. Somente a administração pode rescindir literalmente em razão do princípio de continuidade dos serviços públicos. Entendeu? Basicamente, esse é o mesmo erro nas duas. Daí, os outros incisos não estão nessas questões, mas talvez eles apareçam nas próximas questões, vamos ler. As condições de as condições de importação e datas de taxa de câmbio para conversão, quando for o caso, cláusula de vinculação de edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu ao convite e à proposta de licitante vencedor. Cláusula de legislação aplicável à execução do contrato, especialmente nos casos omissos, e a cláusula final de obrigação de contratado de manter durante toda a execução do contrato, em incompatibilidade com as obrigações que ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. Isso aqui é importante. Cai às vezes algumas outras questões, que basicamente pro carinha ser contratado, ele sempre tem que estar com todas as disponibilidades, as condições e habilitações necessárias para essa contratação. Um exemplo simples aqui seria um próprio cara de contratos. Se lembra que em algumas partes você não vai lembrar, mas porque não tem nada a ver com o conteúdo que eu estou indo agora, mas numa parte da Lei 866 tem que fazer uma comissão de licitação. Basicamente, a comissão de licitação são três pessoas, dois servidores do próprio órgão e um cara extra que pode ser do próprio órgão, tipo um cara que foi profissionalizado para licitações, entendeu? E ou pode ser um cara exterior, um cara contratado exteriormente de outra administração ou até um privado para ser a terceira parte dessa comissão de licitação para tentar fazer tudo certinho, entendeu? Daí, essa terceira pessoa, imagina que vai fazer um contrato para contratar essa terceira pessoa. O que acontece é que ela tem que ser, como eu disse agora há pouco, ela tem que ter as habilidades necessárias de licitação. Qual é o jeito mais fácil de comprovar esse tipo de coisa? Ela tem que ter a carteirinha de habilitação, por exemplo, de contabilidade, a carteira de administradores, esse tipo de coisa, entendeu? Daí ele vai ter que ter essas condições e habilitações necessárias para ele ser essa pessoa contratada. Próxima questão. Finalmente lemos todas as cláusulas, agora vamos ver se a gente acerta todas as questões. C1, entre outras cláusulas necessárias em todo contrato administrativo previsto. As condições de exportação, os direitos e responsabilidades das partes. As condições de exportação estavam lá. Os direitos e responsabilidades das partes também estavam lá, né? O objeto, seus elementos característicos, a taxa de câmbio de hipótese de exportação. O treco de objetos e seus elementos característicos, eu não lembro disso aqui, mas a taxa de câmbio estava lá junto com aquela coisa de condições de exportações. O regime de execução ou forma de fornecimento, isso não estava lá. Os casos de rescisão, os casos têm. Os direitos e os deveres e responsabilidades das partes. O regime de execução ou a forma de fornecimento, não tem isso aqui.
Os casos de rescisão e as condições de exportação. Os casos de rescisão têm as condições de exportação. Eu vou escolher esse último aqui. Acabou que a gente errou, né? O treco era o regime de execução de forma de fornecimento e os casos de rescisão. Interessante, parece que não tem esse treco de exportação. Hein? Eu vou ler de novo aqui. O erro estava aqui na... Qual que eu escolhi? As condições de exportação. Parece que eu coloquei errado aqui. Ó. Não, o caso que estava o treco de câmbio, está escrito importação e não exportação. Era uma pegadinha. Pegadinha de trocar um treco e a gente achar que é a mesma coisa, entende? Exportação é diferente, completamente diferente de importação e eu não percebi que que eu assumi que era a mesma coisa que estava escrita lá na lei, né? Próxima questão. Nos termos dos contratos administrativos, tem como suas cláusulas necessárias o crédito pelo qual correrá nos termos dos contratos, né? O tem como uma das suas cláusulas necessárias o crédito pelo qual ocorrerá ou a despesa sendo prescindível a indicação de classificação que funcional, programática e da categoria econômica. Volta. Cláusulas necessárias. Certo. Crédito pelo qual ocorrerá a despesa sendo prescindível a indicação de classificação funcional programática. Mas isso está errado. A coisa dos contratos administrativos, é claro que os caras têm que ter um crédito. Basicamente, o crédito significa dinheiro para pagar as coisas, ou seja, eles têm que ter o dinheiro para pagar esse contrato, entende? Mas isso não está escrito, o crédito não está escrito como está escrito como uma classificação de cláusula necessária, que estava lá no artigo 55. Segundo ponto, tem como uma das cláusulas necessárias a legislação aplicável à execução do contrato, exceto a legislação dos casos omissos. E isso estava escrito lá sim, coisa de legislação aplicável à execução do contrato. Isso é importante, né? Não, vamos ver os terceiros. Não estão sujeitos, em qualquer hipótese, às normas do direito privado. E isso está errado. Existem hipóteses estranhas desse tipo. Quando decorrentes de dispensa ou de inexigibilidade de licitação, devem atender os termos do ato que autorizou a sua respectiva proposta. Dispensa ou inexigibilidade de licitação deve atender aos termos do ato que os autorizou e da respectiva proposta. Isso aqui está engraçado e interessante, mas também confuso. Basicamente, o problema desse aqui é que eu não entendo o que ele quer. Basicamente, quando tem uma dispensa e inexigibilidade, que são fatos que ficam usando em perguntas várias vezes para confundir as pessoas. Uma é por causa que não tinha a dispensa, basicamente é quando o treco não tinha nem como competir, tipo, os treco não deu certo nenhuma vez, então eles tiveram que fazer dispensar a licitação. Um exemplo básico disso é que praticamente não tinha ninguém que podia fazer o contrato, então eles acabaram contratando a pessoa que tinha. E o terceiro é a admissibilidade, é quando existem classificações específicas, tipo técnicas ou contratação técnicas, artísticas e outras coisas que são necessárias, que pode contratar uma pessoa diretamente que concebe todas essas coisas. Mas daí eles dizem, devem atender aos termos do ato, um ato aqui, ó, que os autorizou e da respectiva proposta. E eu não entendo o que eles querem dizer com esses termos de ato. Não entendo o que eles querem dizer, por isso eu vou assumir que está errado. E na verdade isso é uma questão de cláusulas, então eu vou provavelmente isso vai ser a segunda lá que a gente tinha falado, né? Estão sujeitos concomitantemente às normas do direito público, à teoria geral dos contratos. Estão sujeitos concomitantemente. Concomitantemente significa ao mesmo tempo as normas de direito público, a teoria geral dos contratos. E isso aqui é muito ambíguo, porque parece certo. É tão ambíguo que parece certo. E agora eu estou confuso. Mas eu vou escolher mesmo assim a das cláusulas. Acabou que deu errado, né? A resposta certa era essa coisa de inegibilidade e dispensa. Vamos ver então por quê. Por quê? A resposta é para fazer uma reprodução de um quadro todas as cláusulas necessárias. E nossa, eles fizeram um quadro, que legal. É um quadro legalzinho, né? Basicamente no quadro está falando que de toda aquela listinha de 13 cláusulas necessárias que a gente leu, basicamente cada uma delas tem uma basezinha
tem uma basezinha que fala sobre ela. Que fala sobre ela. Um exemplo dela é o artigo de vinculação edital ou ato de dispensa, que está no artigo 26. O artigo regimento de execução está no artigo 10 da 866. O preço e as condições tá importantíssimos para as questões. Está no artigo 5, 40, tá. Os prazos de início de conclusão estão no artigo 6. Os prazos de o crédito que a gente acabou de falar, pelo qual as despesas parece que é mesmo uma crédito, é uma cláusula necessária, mas ele está escrito no artigo 6 e 60 da Lei 4320 e não da Lei 86. E assim por diante, né? Bonitinho. Voltando aqui. Na letra A, tá, espera, só vamos verificar aqui a gente errou, né? A gente escolheu a B. A B está escrito assim: os contratos devem trazer especialmente como tratar as situações omissas, as situações estranhas, né? Mas no caso aqui, a gente falou que a execução do contrato, exceto na legislação, aos casos omissos. Exceto a legislação aos casos omissos. Parece que essa exceto de casos omissos era um erro. Tem que ter sobre coisas estranhas. E o certo era o quanto decorrente à dispensa de elegibilidade da licitação devia atender os termos de ato que se autorizou. Obviamente eu não entendo o que isso quer dizer, mas está no artigo 26, a base disso aqui. Vinculação ao edital ou ato de dispensa. Vinculação ao edital. Vinculação. Parece que, pelo que eu entendi, só para dar o erro disso aqui, é que esse treco aqui dizendo devem atender aos termos do ato é a mesma coisa que vinculação ao edital ou ato de dispensa. Essa cláusula aqui de vinculação ao edital ou ato de dispensa é a mesma coisa que está escrito aqui de devem atender aos termos de ato que autorizou a respectiva proposta. Apesar de ser confuso porque usar essas palavras, né? Pegadinha de questão normal. Sempre usar essas palavras para dizer a mesma coisa, né? Próxima questão. A 866 estabelece contratos administrativos que tratam essa lei e regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes supletivamente os princípios de teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. Os contratos disciplinados pela denominada Lei Geral de Licitações são cláusulas necessárias às que impedem a alteração unilateral do ajuste pela administração, mesmo que de forma justificada, isso em razão da incidência supletiva do direito civil nos contratos administrativos. Isso está errado. A administração pode fazer treco, podem fazer alterações unilaterais, claro, sempre com forma tem que ser justificada. Isso. Segundo, nivelam a Lei Geral de Licitações, são cláusulas necessárias, nivelam a administração, contratante ao particular, submetendo-se às normas de direito privado. Isso está errado. Impedem revisão de preços para mais ou para menos em revisão. Não impedem isso. Na verdade, elas têm que ser revisadas. Estabelecem o objeto de seus elementos característicos, o regime da execução, da forma de fornecimento, o preço e as condições de pagamento. E isso está certo, né? Naquele primeiro cláusula falava do objeto, eu não sei, de elementos características, o regime de execução ou a forma de fornecimento. Parece, isso aqui também eu estava meio confuso, mas parece que tem isso, e o preço e as condições de pagamento, ou seja, basicamente tem que ter uma cláusula, o teco de cláusulas obrigatórias fala para colocar todas as coisinhas bonitinhas, né? E obrigatórias de contratos. E o último, o enunciado diz: estabelecem o objeto e seus elementos característicos, o preço e as condições de pagamento, sendo vedada o estabelecimento de database e periodicidade do reajustamento. E isso parece certo. Mas eu acho que isso não está escrito nas cláusulas. Que somente podem sofrer majoração para estabelecer a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento.
Bom, vamos a 4. E a 4 estava certa. Acertamos finalmente. Próxima questão. Uma de jogar enunciados. Vamos pula ou não? Pula ou não? Ah, não pula. Vamos ver. Então ele fala aqui de um cara chamado de um defensor. De contrato, verificou a falta de certos elementos. Você lembra que para um elemento é um treco extremamente importante do ato, o contrato é um tipo de ato administrativo, então, para ele ter efeitos certos, ele tem que ter todos os elementos necessários para um contrato, que estão propriamente enumerados na Lei 866. Então, por determinação do artigo 555, que a gente falou das cláusulas, diz assim: são elementos crédito, pela qual ocorrerá a despesa com a indicação da classificação funcional, programática e na categoria econômica. O crédito, a gente acabou, porque a gente errou as questões, a gente sabe que agora que tem crédito lá nas cláusulas. Tá. Tem alguma outra coisa que está errada nesse enunciado? Com a indicação da classificação funcional, programática e da categoria econômica. Quer dizer, não consigo dizer nada errado sobre esse tipo de treco, apesar de eu não lembrar disso aqui ter certeza disso aqui está escrito. O que eu quero dizer é que isso aqui provavelmente não está escrito na causa, mas é como se fosse uma coisa que é entendida assim, tipo, como se dissesse pão com manteiga, tem que ter manteiga, né? Engraçado. Não, na verdade não foi engraçado não, tá? A cláusula de subcontratação unilateral de ad nutum. Não tem essa cláusula, né? Terceiro, a vinculação ao edital de licitação, isso está certo, né? A gente viu porque a gente errou essa questão. Ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu ao convite e à proposta do licitante vencedor. Volta. Ou ao termo que dispensou ou a inexigiu. O treco de dispensa inexigida, de novo, eu não lembro de estar escrito isso nas cláusulas, mas a gente errou uma questão disso, então vamos assumir que está certo. E depois ele fala ao convite e à proposta do licitante vencedor. Convite é um método de licitação. A vinculação do edital, convite, proposta de licitação. Vamos assumir que essa aqui está certa. 1 e 3 está certa. E o último, o preço de condições de pagamento, os critérios da database, periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data de implemento das obrigações e a do efetivo pagamento. O preço e as condições do pagamento, os critérios, a database, a periodicidade, o reajustamento de preços. Tudo isso aqui é necessário e são cláusulas. Os critérios de atualização monetária também, entre a data de implemento das obrigações e a do efetivo, entre a data de implemento das obrigações. Essa é a coisa da data engraçada. E a do efetivo pagamento. Eu vou assumir que tá 1, a 3 e a 4 estão certas. E tem alguma opção que é 1, 3, 4? Tem sim. Vamos escolher ela. E acertamos. Somos muito espertos. Próxima questão. Agora a gente está em metade-metade. 4 certos, 4 erros. Considerando contratos administrativos no sentido amplo, empregado pela Lei 866, é correto? Sua natureza é de contrato bilateral e não é intuito personal. Considerando os contratos administrativos no sentido de amplo. Contrato bilateral? Não. Eu não entendi, na verdade, o que isso quer dizer, mas depois a minha cabeça apareceu a imagem de unilateral. O que quer dizer não pode ser bilateral, porque o bilateral é que o contratado e a contratante têm um poder, né? Mas como a gente sabe, contratos administrativos, como a administração pública, o que tem poderes, maior poder, porque é sempre o efeito do contrato é sempre para o bem público, ou seja, isso aqui é unilateral, não é bilateral não, tá? No segundo, o crédito pelo qual ocorrerá a despesa com o crédito pela qual ocorrerá a despesa com a indicação de classificação funcional programática e de categoria econômica é uma cláusula necessária em todo o contrato. Cláusula necessária? Deixa eu ver a segunda parte aqui de novo. Com a indicação de classificação funcional programática e de categoria econômica é uma cláusula. Isso aqui tá certo. E aí, lemos as outras ou já falamos que essa aqui tá certa? Vamos falar que essa aqui tá certa e ver. Acertamos mesmo. Não vamos ver as outras, né? Assinale a alternativa de que corretamente escolhe sobre aspectos do contrato. Os contratos administrativos são regidos pela Lei 866, regulando-se de suas cláusulas e pelos preceitos do direito público, não podendo haver aplicação supletiva dos princípios da teoria geral dos contratos. Não podendo haver aplicação, ou seja, os caras não podem aplicar coisas da teoria geral de contratos, nem das disposições de direito privado. Isso está errado. Caberá ao poder público contratante optar por uma das seguintes modalidades de garantia: modalidades de garantia, calção em dinheiro, calção em títulos de dívida pública emitidos conforme definido pelo Banco Central do Brasil, seguro, garantia, fiança bancária. E isso está errado, não é mais necessário isso, pelo que eu sei.
A duração dos contratados fica adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, podendo, no caso de aluguel de equipamentos e utilização de programas de informática, a duração estender-se pelo prazo de 60 meses. 60 meses? Caraca! Sabe quantos são 60 meses? 5 anos. Volta aqui. A duração de contratos fica adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários. Basicamente, o que está dizendo aqui é que se tem dinheiro, a duração do contrato depende de quanto dinheiro tem, né? Daí, podendo, no caso de aluguel de equipamentos. Daí ele fala um porém. Se tem um aluguel de equipamentos, que tipo de equipamento? De utilização de programas de informática, equipamento e informática. A duração estender-se pelo prazo de 5 anos. Ou seja, eles falam que se você quer fazer um contrato de aluguel ou de um contrato de informática, você não precisa ter a duração. Quer dizer, a duração desses contratos podem se estender por 60 meses após o início da vigência do contrato. Eu não sei o que isso quer dizer com o primeiro enunciado, só consigo imaginar que está dizendo assim, mesmo que é claro que você não vai ter o dinheiro total, os respectivos créditos orçamentários para 5 anos direto, né? Porque normalmente você só tem o respectivo vigência de contrato com os créditos para um ano só, né? Que é o que você é a sua hipótese de arrecadação. O crédito é basicamente um dinheiro fictício que você não tem ainda, é a sua arrecadação que você vai fazer, né? Acabou pulando aqui as coisas, mas vamos pular isso aqui. A declaração de nulidade do contrato. A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos com ele ordinariamente deveria produzir, além de se construir os já produzidos, exonerando a administração do dever de indenizar o contrato pelo que este houver executado até a data em que a nulidade for declarada. São cláusulas necessárias em todo o contrato, as que estabelecem a obrigação do contrato de manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação ou de qualificação exigidas na licitação. Volta. Uma coisa correta, né? São cláusulas necessárias em todo contrato, as que estabelecem a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas. Essa coisa de compatibilidade e todas as condições de habilitação e qualificação, isso aqui é aquela última lá, a última cláusula, né, que a gente leu. Vamos escolher essa aqui. E tava certo, hein? Agora, mas eu quero ler o que está escrito aqui sobre essa coisa de aluguel.
Porque tem realmente um treco de aluguel, né? A que tava do aluguel era que não pode ser, não, a data tá errada, não pode ser dos 5 anos, né? Eu também achei exagerado 5 anos, mas eu não tinha certeza, né? Parece que só pode ser fazer os contratos por 48 meses. 48 meses é igual a 12, 24. 24 vezes 2 é 48, ou seja, só pode ter 4 anos. Só pode fazer contratos de aluguel e trecos de informática por 4 anos. Próxima questão. Vamos resolver agora, assim que a gente achar uma, já que tá, passou 34 minutos, vamos só responder todas as questões diretamente se a gente encontrar alguma coisa. Executado o contrato, o recebimento provisório do objeto poderá ser dispensado. Quer dizer, já acabou as questões de cláusulas, agora estão questões de recebimento do objeto que eu escolhi para deixar aqui, só porque eu achei que poderia ser relevante, né? Executado o crédito, o recebimento provisório do objeto poderá ser dispensado quando se tratar de serviços profissionais. Não. Gênero não perecíveis de alimentação. Recebimento provisório do objeto. Recebimento provisório significa recebimento antes do objeto. Quando se tratar, pode ser dispensado. Quando se tratar de coisas. E gêneros perecíveis não podem ser. Não pode ser. Não pode ser dispensado o seu recebimento. Eles têm que ser imediatamente ser entregues. Então está errado. A questão de equipamentos de grande vulto. Provisório, um recebimento provisório, não sei. Obras e serviços compostas de aparelhos, equipamentos e instalações, não sei. Locação de equipamentos. Vou se tratar de locação de equipamentos, também não sei. Eu não tenho a menor ideia. Vamos chutar a coisa aqui que parece mais difícil. É difícil você receber a questão de equipamentos de grande vulto, certo? Vamos escolher esse aqui. Ih, deu errado, né? Parece que o objeto é de serviços profissionais. Erramos esse aqui. Próxima questão. Considere as seguintes situações hipotéticas. A União Federal celebrou contrato administrativo com as empresas obra era uma obra pública. Executando o contrato, seu objeto será recebido provisoriamente pelo responsável por seu acompanhante de fiscalização. Ter as partes em até acompanhado partes em até 5 dias. Vamos colocar 15 dias, o dia médio. E deu certo 15 dias. Ou seja, eu estava perguntando quanto que vai pagar.
Recibo e ensaios. Vamos ver, próxima questão. Vamos responder só mais duas questões para terminar. Após o encerramento da licitação, da modalidade de concorrência e formalizada a contratação com a empresa vencedora, com modo de concorrência, cujo objeto contratual é a aquisição de equipamentos de grande vulto. Seguiu-se a fase da execução contratual, nos termos da 866, o recebimento do objeto contratado dar-se-á mediante recibo os ensaios, ou seja, como é que é considerado que o treco é recebido, né? Recibo ensaios, recibo ensaios, termos circunstanciados dos ensaios, termos circunstanciados dos ensaios. Eu vou falar de termo circunstanciado. E os ensaios, eu não sei o que é ensaios. Testes e demais provas exigidas por normas, já que é um contrato de obra, né? Testes, né, para ver se o treco está certo, se as obras estão com legislação e normas que sigam as normas e legislações, né? Provas exigidas por normas técnicas também, oficiais, para uma boa execução e o objeto do contrato ocorrem por conta do ente contratante. Do ente contratante? Volta. E o outro diz técnicas, por normas técnicas oficiais, para boa execução do objeto do contrato. Do contrato correm por conta da empresa contratada, salvo disposições em contrário. Para a execução do objeto do contrato, correm por conta da empresa contratada, salvo disposições em contrário. E eu vou colocar aqui a contratante. Parece que é errado. É a própria empresa que tem que verificar, fazer os contratos de normas técnicas de verificação para ela entregar para a contratante. Interessante isso. Só mais uma questão da Vunesp. Quando o contratante comprar no setor público, quando no setor público é executado um contrato de compras no setor público é executado, o recebimento, como é que é considerado o recebimento do objeto? Como é que é considerado o final do contrato, certo? Exclui a responsabilidade civil pela solidez ou segurança da obra ou serviço e é mediante recibo nos casos de aquisição de equipamentos de grande vulto. É mediante recibo nos casos de aquisição de equipamentos de grande vulto. Recibo, recibo. Exclui a responsabilidade civil pela solidez ou segurança da obra ou serviço. Errado. A provisória é provisório ou definitivo e não podendo ser dispensado por recebimento provisório. Errado. Não exclui. Não exclui responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato. Eu vou escolher esse bonitinho aqui. E acabou que sendo bonitinho, né? Não exclui a responsabilidade ética profissional pela perfeita execução do contrato. Assim terminamos as questões de cláusulas e um pouquinho de objetos, né? Tchauzinho.